Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Movimento Seja. Live de hoje que promete ser uma das melhores lives que a gente já fez aqui. Sejam todos muito bem-vindos, é um grande prazer estar aqui com vocês. E eu vou começar aqui trazendo um pouco de algumas trocas que eu tive nos grupos de WhatsApp hoje, conversando com pessoas que nos seguem, que nos acompanham. Eu tenho sentido um desânimo de algumas pessoas já em relação à parte de vagas, à parte de oportunidades. Eu tenho percebido que vocês têm acompanhado várias notícias no mercado, notícias de empresas, como é que as empresas estão em relação aos seus processos, em relação às suas contratações, e muita gente preocupada, será que vai abrir vagas no segundo semestre? E eu já começo de cara, para quem chegou aqui, a preocupação nossa nesse momento não é se vai abrir vagas no segundo semestre, mas é muito mais como que eu posso estar preparado para um novo mercado. Como que eu posso, para quem aqui está vendo, tem o link do Telegram, tá? Assim, pode entrar no grupo do Telegram também, tem grupo do Facebook, para quem quiser acompanhar a gente, grupo do Face lá, da Seja Trainee, eu estou sempre interagindo no grupo do Face. No grupo do Telegram tem todos os nossos materiais, muita coisa legal para vocês acompanharem. Grupo do WhatsApp é um grupo de clientes, tá? Então, se você vir a fazer algum tipo de trabalho de preparação com a Seja Trainee, você tem esse grupo fechado. E aí, nesse grupo, eu participo ativamente com áudios, com trocas, com conteúdos, reportagens, referências. A gente ri junto, chora junto, enfim, é muito bacana a troca que a gente tem. E o grande ponto aqui que eu quero trazer para vocês e eu também sinto isso, tá? Eu sinto isso no mercado de uma maneira geral, mas o que nos diferencia justamente são as ações. O que vai nos diferenciar para frente são as ações que a gente está fazendo a partir de agora. E aí eu trago para você aqui que você estar aqui já é uma ação que você está fazendo para o novo mercado, para que você conheça mais justamente das oportunidades desse novo mercado, do que marca a partir de agora, o que está mudando, né? O que a gente fala assim, como vai ser o futuro, e a gente vai dizer hoje na live com a Mônica, daqui a pouquinho eu vou chamar a participação dela, que o futuro já começou, o futuro já está sendo agora, e você pode conhecer melhor desse futuro. Então o que eu quero dizer para vocês? Assim, existem tantas ações, algumas palhinhas que eu quero dar aqui antes da gente entrar na parte. Existe um grupo de voluntários que eu tenho hoje recebido da Seja Trainee, e as pessoas estão desenvolvendo um projeto chamado Seja Flix, webséries com candidatos reais e como que eles estão em alguns processos do mercado. Olha que projeto bacana, um projeto de voluntários, e eles estão pensando nisso. A Danone lançou pela 99 Jobs, ou se eu não me engano, lançou por alguma consultoria. A Danone lançou um tipo de desafio Danone voltado a projetos inovadores para a área da saúde. Então, o que você pode fazer desde já? Eu não sei que tipo de projeto você mais se engaja, que tipo de projeto você acha mais relevante, mas com certeza existem muitas oportunidades, muitas possibilidades. Hoje eu mandei mensagem, tenho mandado, interagido com presidentes de empresa, com líderes de organizações. Isso é uma oportunidade que se criou para a Seja Trainee, a oportunidade hoje de estar conectado com a LHH, uma das maiores consultorias globais de recursos humanos. Tenho muita admiração, muito acompanhamento já de longa data, e talvez há 2 meses atrás, esse tipo de evento, de oportunidade, levaria meses para acontecer, seria super difícil o contato, as pessoas estão mais receptíveis, as pessoas estão mais abertas, e você pode, justamente por essa receptividade das pessoas, abertura a projetos, criar o seu próprio trabalho, ligado às suas motivações, criar o seu próprio projeto. Não que isso seja definitivo, não quer dizer, Luiz, mas você está doido, eu vou criar um projeto de voluntário, de assim, vida eterna? Não, mas é nessa fase, nesse momento, que contam ações, que se criam conexões e que podem surgir muitas oportunidades a partir disso.
Só para contar um pouco para vocês, desculpa tomar um pouco do tempo inicial da live, mas eu acho que é importante vocês verem. A gente conversou hoje com o Christian Magalhães, ele tem um curso fantástico de oratória. A gente viu que uma das competências mais demandadas aqui pelo público é a parte de comunicação, e a gente já está criando um produto conjunto. Existe um desafio de 30 dias para você melhorar a parte de oratória, a gente já está vendo como que a gente disponibiliza esse desafio para as pessoas. É claro que isso entra num tipo de formatação de curso, tem um valor ultra acessível mesmo, mas existe um trabalho ali personalizado de acompanhamento, de evolução, e que essa oportunidade ela se criou por conta do momento atual. Eu não ia imaginar essa oportunidade há 2, 3 meses atrás, não ia. Então o que eu quero dizer para vocês é que assim, na crise é que surgem as oportunidades. Na crise é que surgem as possibilidades. A gente é pressionado. Quem viu ontem a live, quem estava aqui, comenta aqui quem estava na live de ontem. Você viu que diante da situação você pode ficar paralisado ou você pode ser convidado à ação. E cada vez mais nas nossas lives a gente vai instigar, vai provocar vocês para que vocês venham para a ação. E a ação não é sair fazendo um monte de coisa, mas é uma ação conectada com o seu perfil, com as coisas que você acredita, criando conexões que façam sentido, conhecendo mais o seu potencial. Então tudo isso é fundamental para que você esteja cada vez mais dentro de um novo mercado, dentro de um novo contexto que a gente tem visto aqui na parte do contexto de mercado, tá? E vamos lá, vamos conectar a Mônica então. Mônica, vou pedir para você, não sei, eu vi que bem no comecinho da live, Mônica, você pediu para entrar ao vivo. Deixa eu ver se ainda aparece para mim. Me manda uma mensagem, me manda uma mensagem aqui, Mônica, no chat, e eu consigo te colocar ao vivo aqui na parte da live aqui, tá bom? Só mandar o pedido de conexão, eu jogo. Eu sempre trago um discurso aqui inicial aqui só para dar um contexto para as pessoas adoraram a live de hoje, obrigado a todos. A Carolina Brito, Iai Firmino, Carol Uliana, Mônica Ramos, aqui, beleza. Vou conectar a Mônica então. Opa. Fazer uma transmissão ao vivo com a Mônica. Vamos lá. Deixa eu... Transmissão ao vivo aqui. Aí, conectando então a Mônica para gente poder conhecer um pouco da história, da trajetória. Gente, que momento incrível aqui que a gente tem vivido. Semana a semana, dia após dia. Um dia melhor que o outro. Vamos lá, conectando a Mônica. Tenho certeza que vocês vão gostar. Pode mandar o aviãozinho para os amigos. Chamem seus amigos que vai valer muito a pena o conteúdo que a gente vai ter aqui hoje, tá? Garanto aqui, assina embaixo. A conversa com a Mônica me motivou a batizar a semana do novo normal, tá? Então, foi a conversa com a Mônica que inspirou toda a parte de temática dessa semana. Enfim, conectando aqui a Mônica... Até fico sem... Deveria ter pegado um copo de água, mas está vazio aqui meu copo de água. Vamos lá. Estou tentando conectar, Mônica. Não está aparecendo aqui para mim. Não sei se vocês estão vendo aqui. Se precisar... Deixa eu ver. Mônica não pôde participar. Deixa eu ver se eu consigo. Mônica, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste, Mônica. Sai da live, entra na live de novo e pede para se conectar. Vamos tentar por esse caminho aqui. E para quem ficar aqui na live, eu vou lançar... Aí, vamos lá. Eu vou lançar uma surpresa que a gente vai ter essa semana. Tá? Vou lançar aqui para vocês. Mônica Ramos, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora. Aí, conectando agora sim. Deu certo. Deu certo. Tudo bem? Que bom. Tudo bom, e você? Tudo ótimo também. Só arrumar aqui o som, que estava muito alto. Agora a hora que entrei, agora deu certo. Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo super bem. Então tá bom. Altas expectativas, hein? Fiquei nervosa agora. Demais. De toda a turma minha, assim, gera muita expectativa mesmo. Legal. Prazer estar aqui com vocês. Um prazer todo nosso aqui estar recebendo vocês. Quero agradecer você, a LHH, por toparem participar dessa live. A gente, acho que até pouco tempo atrás, a gente via que esses mundos não se conectavam, né? O mundo executivo com o mundo trainee era uma coisa impensável, né?
E primeiro eu vou pedir para você se apresentar, contar da sua história, da sua trajetória. Sei que você, assim, contou que está 24 anos, né, na LHH, então que você contasse um pouco como que você começou nesse mercado, sua formação, contar um pouco de você aqui para a turma. Tá bom. Eu já nem gosto de falar mais, que eu já estou há 24 anos na LHH, porque parece muito tempo, né? E realmente é muito tempo, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem, né? Então, comecei a estudar muito nova, então escolhi fazer na faculdade de comunicação social, que é uma faculdade. Eu comecei na faculdade com 17 anos, né? Eu entrei na faculdade. E aí fiz essa escolha sem saber muito o que queria fazer, o que era fazer comunicação social, enfim. E lá fui eu para o mundo de publicidade e propaganda e estudava à noite, né? Fiz vestibular, enfim, precisava trabalhar, aquela rotina de muitos que estão aí, né? Trabalha durante o dia, estuda à noite. E aí eu ingressei em comunicação social na Unip, né? Universidade Paulista, aqui em São Paulo, do Objetivo, para quem não conhece, e fui trabalhar, fui procurar um primeiro trabalho, né? E o primeiro trabalho, né? Praticamente meu primeiro trabalho, minha primeira experiência foi nessa consultoria que eu estou até hoje, mas tinha o nome de DBM na época, então era uma outra consultoria que depois foi comprada. E aí é uma consultoria de recursos humanos que ajuda pessoas a buscarem trabalho, a encontrarem aí o seu propósito, o que elas querem fazer nas suas carreiras, o que elas querem aí de objetivo profissional, seja no mundo executivo ou não, enfim, trabalha com desenvolvimento de pessoas, depois eu conto um pouco mais, e me apaixonei por esse mercado. Então eu falei, depois disso eu falei, não quero cuidar mais de comunicação de produto, né? Pensar em preço, produto, estratégia, eu quero cuidar de gente. E aí fiz toda uma migração para minha carreira para cuidar de gente, de pessoas, estar no negócio, né? Para quem não conhece, a LHH é uma consultoria de recursos humanos, multinacional, líder do mercado, muito conhecido pelo famoso outplacement. Outplacement, para quem não sabe, é transição de carreira. Então, a gente ajuda pessoas que estão no mercado a buscarem um trabalho, ou abrirem um negócio, a pensarem o que elas querem fazer na carreira delas. Na maioria das vezes, 90% das vezes, patrocinado por empresas. Então, quando as empresas têm que fazer um desligamento, têm que fazer uma mudança de localidade, às vezes um fechamento de fábrica, ou estão desligando porque estão se reorganizando, elas nos contratam para a gente ajudar as pessoas desligadas, elas dão como um benefício no desligamento um programa de transição de carreira, e aí a gente tem consultores especialistas que ajudam a pensar o que ela pode fazer daqui para frente. Isso pode acontecer com alguém que tem uma carreira executiva de muitos anos dentro de uma organização e nunca tinha procurado emprego, ou para alguém que está no começo da carreira e perdeu o emprego e quer repensar, então a gente ajuda profissionais nesse processo. E a gente faz muito programa de desenvolvimento também, seja desenvolvimento de liderança, mentoria, coaching, assessment e desenvolvimento até de trainees em organizações que têm aí o ciclo de desenvolvimento e que pedem ajuda para a gente. Então, estamos conectados por aí. Que bacana, com certeza. Então vocês, assim, nesse tempo tiveram contato com muitas pessoas que estavam há anos dentro das organizações e tiveram que reinventar suas carreiras. Sim, e com carreiras, às vezes, que as carreiras não existem mais. Então, pessoas que faziam coisas que hoje não necessariamente existem mais, ou que demandam outras competências e outras habilidades e que aí ela precisa se reinventar. Ou até porque ela também não estava feliz, né? Fiz uma escolha no começo da minha carreira, fiz isso a vida toda, ou fiz isso por 20 anos, e ainda é tempo de recomeçar, né? É tempo de repensar. É sim, né? Acho que isso é muito legal. Então, acho que é legal para quem está ouvindo a gente que também as escolhas que elas fazem aí, né, na faculdade, ou num processo seletivo, ou no primeiro emprego, ou até no processo de trainee, não é para sempre, né? E qual que era a maior barreira que você viu, percebeu dessas pessoas, assim, nesse processo de transição, né? O que que era a maior barreira que as pessoas enfrentavam? Então, quando as pessoas perdem os seus trabalhos, e acho que isso para quem está vivendo agora é menos, mas para quem viveu há 15, 20, até 20 anos atrás, o desligamento é um trauma. Então, a gente fala que esse é o terceiro maior trauma que existe na vida das pessoas. O primeiro é a perda de um ente querido, o segundo é quando a gente se separa, né, do nosso relacionamento, de um casamento, e o terceiro é quando você perde o emprego. Então, isso tem um impacto tão grande na nossa autoestima, no que a gente acredita, que isso mexe com a nossa moral, com o nosso né, com o que a gente acredita que a gente é, enfim, com a nossa identidade, com que a gente se conecta com a marca do empregador.
E muitas vezes isso é muito difícil romper essa barreira para ajudar a pessoa a repensar e a se recolocar. Então, Eu isso acho. era muito mais forte no passado, mas ainda é, porque hoje, quando a gente entra numa empresa, a gente se conecta tanto com a marca, e isso fica tão forte na vida da gente, a gente se conecta tanto, que se tem um rompimento do vínculo, né, que a gente chama, isso mexe com a gente. Às vezes a gente fala assim, será que eu não era competente o suficiente para ficar naquela empresa, né? Então isso mexe muito com as pessoas, e aí a gente ajuda a olhar e falar assim, não é uma questão de contexto, de mercado, o que que você pode fazer melhor para isso não acontecer de novo, né? Como que você se reinventa e se reposiciona e aprende com tudo isso. Eu acho que tem uma conexão muito grande essa questão, porque imagina as pessoas que hoje se formaram, tudo que elas buscaram na vida, de certa maneira, elas conseguiram, assim, no sentido de buscar um tipo de curso, de formação. Ninguém foi contra as pessoas a fazerem esse curso, seja ele de administração, marketing, finanças. Uhum. Buscaram projetos na faculdade, às vezes o intercâmbio, buscaram tantas coisas ali para se desenvolver. E aí, nesse momento de formado, né, vem aquela portada na cara, né? Nesse Vem momento, muitos assim, nãos, né? muitos nãos, exatamente. Então tem um pouco também dessa frustração, justamente, poxa, o que que eu fiz de errado, o que que eu não tenho de bom, o que que eu devo fazer de diferente. Então tem muito essa sinergia entre os dois momentos aí que você está trazendo, né? Entre a pessoa, seja Sim. ela da transição de carreira ou mesmo da pessoa que se formou. Às vezes as pessoas têm levado 1 ano, às vezes 2 anos até se recolocar, entendeu? É, Depois de formados. Então isso é uma sensação de frustração, porque o estágio ainda você não passa esse tempo todo buscando estágio. Eu não vejo ninguém, às é, vezes, falar que tá 2 anos buscando estágio. Agora, vaga no mercado, às vezes a gente até escuta isso escuta. em meio a prestar programas de trainee, prestar vagas efetivas, olhar para oportunidades, às vezes até fora do país. Então tem muito esse contexto aqui das pessoas. E isso mexe com a gente, né, Luiz? Então mexe com quem está no mercado. E aí, às vezes, ele deixa transparecer isso no processo, na entrevista, e aí isso prejudica, muitas vezes, né? Então, você ter essa consciência e assumir isso e se preparar para poder estar melhor e para poder buscar energia, porque descansa, né? Fazer entrevista e repete, não sei o que, e depois não dá certo. Então, isso cansa também. Então, E vocês têm recebido demandas de empresas já para esse processo de recolocação nesse momento? pouco, ainda pouco, assim, né? Assim, apesar das pessoas acharem que o mercado tá tão ruim assim, as empresas estão sendo muito respeitosas e muito habilidosas em poder fazer a gestão dos seus custos, então de cuidar para que usem as medidas provisórias que o governo tá implementando para poder preservar o emprego das pessoas. Então, assim, não tenho visto essas empresas, as empresas ainda terem que fazer um movimento grande de se reorganizar, ou de se reestruturar, porque elas tiveram aí incentivos do governo com as MPs, para quem não acompanhou, né? Seja de fazer redução de carga de trabalho, dar férias antecipadas, enfim, vários incentivos e ações para poder preservar os empregos das pessoas. Então, e tem muitos movimentos de empresas que estão aderindo a um movimento que chama até Não Demita, que é para Uhum. poder preservar e segurar ao máximo aí o trabalho das pessoas nesse momento que é tão crítico, né? Entendi. A gente vê, assim, o público aqui acompanha muito no LinkedIn também as notícias. Isso. E a gente teve hoje a notícia da Stone, que reduziu em 20% do quadro, mas que ao mesmo tempo teve todo um cuidado, né, da presidência e de toda a diretoria, assim, em dar um suporte, em fazer um trabalho, assim, bastante assistencial mesmo a essas pessoas, Sim, né, no sentido é. de trazer todo um apoio, tanto em termos de estrutura, de benefícios. Então, as empresas estão muito sensíveis a isso mesmo, Então, né? semana passada até teve também do Airbnb, que foi bem emblemático, né? O CEO do Airbnb escrevendo uma carta também para todo mundo contando quão difícil foi essa decisão de ter que fazer um ajuste na estrutura, né? E aí que a Sim. gente conhece as empresas que a gente quer se vincular, né, Luiz? Porque quando elas estão nesse momento aí de dificuldade ou de ruptura, ou que tem que tomar decisões difíceis, como ela se comporta. E acho que isso é Sim. legal, porque aí a gente vê onde a gente se conecta, que tem os mesmos valores e que faz sentido eu me vincular com essa empresa ou com aquela organização.
Tá certo. E quais são as mudanças que você tem percebido, então, no cenário, né? Vamos entrar um pouco no tema, né, do novo Isso. normal, que a gente escuta muito sobre esse tema, o novo normal. O que você tem visto sobre esse tema, sobre as mudanças aí principais dentro das empresas? É, eu fiz a provocação, né, quando a gente estava discutindo o que a gente ia falar aqui, e eu falo que o futuro chegou, né, porque a gente quer discutir tanto as competências do futuro, Uhum. quais serão as competências demandadas do novo profissional. E se a gente for olhar 2, 3 meses atrás, esse futuro que a gente está vivendo hoje, ele não era uma coisa previsível, né, a gente não imaginava, a gente não se via nesse lugar, né? E ele Uhum. chegou, né? Ele chegou, ele trouxe uma série de acelerações e mudanças na nossa vida que eu quis provocar no sentido do futuro já chegou. Não adianta a gente ficar pensando como vai ser no final do ano, porque agora ele já trouxe uma série de impactos negativos ou positivos, né? Acho que tem os dois, e que fez com que rapidamente todo mundo teve que se adaptar e se repensar e se reinventar. Então, eu falo que a gente está ganhando novas competências, né? Seja novas competências e habilidades aí para fazer lives e para poder fazer isso com mais facilidade, com mais naturalidade e diariamente, né? A gente está tendo que ser mais flexível, estamos integrando aí muito mais o trabalho com a vida pessoal. Quem tem filhos tem que ajudar nas tarefas da escola, né? Todo mundo teve que ajudar nas tarefas de casa porque também não está com o suporte que tinha antes, né? Porque todo mundo teve que aí abrir mão de algumas coisas. Então, eu acho que assim, acelerou uma série de coisas para todo mundo, independente aí de que nível que ela está, se ela é um nível de liderança, se ela é um colaborador individual. E também trouxe uma agilidade maior para as empresas e para as organizações e ter que se adaptar rapidamente, né? Então, todo mundo teve que migrar aí, a maioria para as operações 100% virtuais, fazendo repensar processos rapidamente, ou que tinha uma estrutura, algum processo que era mais rígido, passou a não ser tão rígido. Então, a gente teve aí uma aceleração em vários sentidos, bem ampla, né? Ou as empresas estão com menos burocracias para tomar as decisões, então, nesse momento? Eu acredito que estão, e se a gente até vê assim, né? Ela teve que estão coisas mais simples do tipo, se você controla a jornada, como que agora você controla a jornada? Né? Para as empresas que fazem controle de jornada, não controla, né? As pessoas estão em casa. Então teve que ter muito mais confiança na delegação e abrir mão, às vezes, de controles que antes tinham e fazia parte do dia a dia das organizações e que ela não consegue mais nesse momento, né? Quer dizer, existe então uma relação maior de confiança entre o líder e os seus liderados, assim, nesse contexto. Muito, muito. E aí, se for, muito, acho que de confiança, e quando a gente vê uma aproximação, né? Uma maior aproximação e conexão. E uma integração da vida profissional com a pessoal, né? Então, hoje você faz reunião com as pessoas das organizações e cada um está na tua casa, no teu ambiente. Então, você conhece ou a sala de estar, ou o cantinho de cada um, que antes isso não era tão comum, né? Então, hoje você já tem essa aproximação, e aí você tem o filho que entra e invade uma reunião e que também vai para fazer parte, que vai te tirar ali da tua zona de conforto ou vai te tirar um pensamento e depois você vai ter que voltar. E todo mundo entende, né? Tá todo mundo com muito mais solidário, com muito mais empatia, ajudando, né? Entendi. Então, além então dessa questão de relação de confiança, tipo, o que era, como é que eu posso dizer, mais, você está trazendo assim mais essa questão do mesclar mais o pessoal Os com o papéis. profissional, Todo né? mundo Então, sempre discutiu a história, né? Ai, porque eu separo muito bem o meu papel de profissional com o meu papel de mãe, o meu papel de mulher, o meu papel de, enfim, esses papéis são integrados, né? Eles já eram, né? Eu sempre acreditei que eles já eram, né? Não ter essa separação, porque você não consegue estar no trabalho e não pensar nos seus filhos, enfim, ou numa questão que está te atormentando ali, que tá te incomodando, ou que você precisa tomar uma decisão. Os papéis já eram integrados, acho que hoje estão muito mais. E na vida de todo mundo, né? Então é inevitável isso. Então acho que tá bem, bem próximo. E aí eu acho que é legal, quando a gente fala da integração dos papéis,
E não só os papéis, né? A gente aproximou relação, né? Então, aproximou relação com todos os stakeholders, né? Com fornecedores, com parceiros. Né? Você falou, a gente pensava 2 meses atrás, a gente estaria fazendo essa live? Talvez não, né? Seja porque você não estivesse fazendo live todos os dias, né? Seja porque não, a gente tinha se conectado lá atrás, mas também não tinha aprofundado como poderia pensar em alguma coisa juntos, enfim. E aí essa pandemia fez tudo se acelerar, né? Então, novas Uhum. parcerias, novas conexões, pessoas com mais tempo, você estava falando com mais tempo de aproveitar conhecimento, então, muito mais conhecimento disponível aí no mercado. Então, a gente está com muito mais oportunidade, né? De aumentar a nossa empregabilidade, de adquirir novos conhecimentos e de conhecer outras pessoas, se conectar, de aprender, fazer novos cursos. Tem tanta coisa aí, tantas universidades que abriram conteúdo gratuito para as pessoas que eu acho que tem que aproveitar, que é super válido e que quem está no mercado tem que usar isso a seu favor. Entendi. Se você fosse contratar uma pessoa hoje que é recém-formada, o que que você ia olhar para que essa pessoa esteja fazendo hoje que ia te chamar mais atenção? Eu ia olhar o quanto que ela está aproveitando o tempo dela para adquirir novos conhecimentos, então, dela estar antenada o que está acontecendo. E tem tanta coisa acontecendo que também, assim, como que ela escolheu isso, né? Como ela se conectou com como que ela fez esse mapa aí de ações que ela poderia estar estudando, aprendendo e vendo, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Quantas lives será que tem por dia, nesse momento, né? Não só no Instagram, mas tem live, Com no certeza. LinkedIn, tem live, tem live com o Zoom, enfim. Deve ter centenas, né? E Sim. aí, se a gente vê, tem muitas empresas oferecendo, ou executivos de empresas sendo convidados, muita gente facilitando, e essa é uma oportunidade para quem está no mercado para conhecer ali a fundo quem é aquele executivo, quais são os desafios daquela empresa, quais são as dores, como eles estão se reinventando nesse momento aí de pandemia, enfim, o que eles tiveram que adaptar, que se eu estou escutando uma live e eu tenho interesse naquela empresa, eu participo num processo, eu trago ou eu faço links, né? Não, olha, eu vi em tal lugar uma live ou um conteúdo que eles fizeram tal solução, então eu acho que isso faz sentido para o problema de vocês. Quer dizer, traz situação real e já contribui, né? Consegue fazer esse alinhamento, essa conexão. Então, eu olharia para alguém que assim, tá vendo, tá antenado, viu quais foram as melhores práticas que as empresas estão implementando, estão colocando em prática, o que aquele líder está fazendo de diferente e deu como exemplo e tá ali bem preparado para poder entrar nesse desafio. Que legal. E você falou um pouco da questão da flexibilidade. Como que isso seria aplicado para, se você fosse também buscar fazer uma leitura assim do profissional em relação ao quão flexível ou não ele na sua maneira de trabalho, de projetos, assim, como que a gente poderia, assim, parece que acho que essa competência de flexibilidade até está mais em evidência agora, né? Super, né? Porque hoje, rapidamente, você tem que flexibilizar, né? E adaptar o que você estava fazendo. Então, tomei uma decisão hoje, né? E é legal isso, né? Estava conversando com um CEO de manhã, hoje, fazendo uma preparação até para uma live que eu vou conduzir depois. E aí eu falei para ele assim, aí ele me trouxe isso, né? Se eu tinha um projeto que há 6 meses atrás eu tinha tomado a decisão que eu não ia investir nesse projeto, porque ainda não era a hora, né? E agora, com tudo isso, isso só acelerou, né? Então, quanto que eu tive que flexibilizar investimento, recursos, pessoas para poderem tocar esse projeto e voltar atrás da minha decisão mesmo, né? Do que realmente agora vai ser. Então, assim, a gente ter esse olhar e poder ajustar isso e fazer essas correções de rota e falar, não, ó, lá eu tomei aquela decisão ontem, mas hoje o cenário me trouxe outra questão e eu acho que temos que mudar, faz toda a diferença. E acho que esse é um ponto que para quem está no mercado buscando, às vezes quer só uma área, né? Quero RH, eu quero finanças, esse é o meu. Mas tá bom, mas surgiu uma oportunidade numa área que também pode te interessar e que pode desenvolver outras competências. Por que não, né? Então, flexibilizar nesse sentido, eu acho que ter essa abertura e estar aberto, talvez, a não ter o teu mundo ideal, o teu sonho e poder ajustar, acho que é Você é um tiver ponto alguns importante. projetos internos de vocês? Você teria algum exemplo da LHH que vocês tiveram que
se flexibilizar, agir de forma mais rápida, uma coisa assim dos bastidores, não sei se você teria algum Ah, exemplo. acho que tem vários, estou pensando todo o tempo, né? Tem, olha, tô pensando aqui, outro dia a gente estava com um desafio, a gente faz muita, e aí acho que isso é legal contribuir para a diplomacia. A gente tem lá 80% das recolocações, isso é histórico, acontecem muito pelo networking, né? O networking são as conexões, as pessoas que a gente conhece ao longo da nossa vida e o quanto que a gente contribui, a gente dá conteúdos, a gente faz troca, né? Então, acho que isso que é o mais legal, né? A gente ensina as pessoas assim, fazer networking não é procurar emprego, não é pedir favor, mas é fazer conexões, é fazer conversas e que um dia você vai ser lembrado e se você estiver no mercado, você vai ter troca, vai poder te ajudar. E a gente tem que flexibilizar o tempo todo. Outro dia, aí a gente faz rodas, a gente promove muito networking entre os nossos profissionais. E outro dia a gente estava lá fazendo um encontro e que uma pessoa do nosso time era um encontro virtual, porque a gente migrou todo mundo para o virtual, e esses encontros eram presenciais. Então eram encontros de 10, 12 pessoas, que cada um pode se conhecer olho no olho, trocar experiência, enfim, todo mundo tem essa possibilidade. Um dia antes, a gente viu que a gente não limitou na web o número de participantes. Então, ao invés de eu ter lá uma limitação de 12, para os 12 poderem estar se vendo, se conectando e discutindo, né, se apresentando, eu tinha lá 30. E aí, 30 ia ser impossível em uma hora virtualmente se conectarem, enfim. Então, rapidamente a gente flexibilizou o formato e pensou, tá bom, como que a gente vai entregar? Ah, vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente usa uma plataforma que dá para fazer o breakout session, que a gente fala que é dividir as pessoas em turmas e fizemos lá 4 grupos de 8 pessoas cada, onde as 8 pessoas tiveram a oportunidade de se conhecer, se interagir. Então, isso foi flexibilizar e até inovar rapidamente, né? O processo, porque a gente tinha decisões de ou a gente replica em 4 grupos no modelo tradicional e eu tenho que ter 4 facilitadores, mas que exigir uma outra dinâmica, enfim, para a gente, ou vamos inventar um Uhum. modelo diferente, vamos flexibilizar e deu tão certo que a gente pode pensar nisso para outras coisas, né? Então, tem vários exemplos. Flexibilizar, às vezes, quando a pessoa, às vezes, ela precisa aí de um suporte, de mais treinamento, de mais desenvolvimento para pro processo de preparação para uma entrevista, por exemplo. Que legal. Então, tem N possibilidades aí. E as pessoas têm muitas dúvidas assim em relação a construir, como construir esses relacionamentos, né, com as pessoas. Será que eu vou com pessoas mais próximas? Como é que eu abordo as pessoas desconhecidas? Do tipo, então assim, o que que você poderia falar para as pessoas assim nesse momento que elas estão procurando também, muitas vezes ter essas novas conexões, ter esses contatos, do tipo, o que que vocês como consultoria às vezes recomendam, né, para as pessoas que estão em transição, como é que ela vai construir o networking dela nesse momento? E o que, que você pode trazer para a pessoa que agora também está aí formada, com o mundo aí à frente de possibilidades de cursos? Por onde eu começo esse networking? O que, que eu posso fazer de forma construtiva, de forma a não soar só um interesseiro à busca de vaga, pedindo, enfim, o que, que eu posso fazer nesse contexto? Eu acho que assim, é super legal. Isso é muito rico e sempre gera muitas dúvidas, né? Primeiro a gente fala assim, começa pelas pessoas que você tem maior proximidade, maior intimidade, que é por onde você vai até se sentir mais confortável. Só que você tem que ter clareza o que você quer, né? Então, quando você quer um emprego, né? Você Travou um pouquinho a conexão. Espero que não seja a minha. Espero que não voltou? seja a minha. Oi. Eu estou te escutando. Ah, então Tá me tá escutando? bom. Tá. Agora sim. Então tá Vamos bom. lá. Quando as pessoas querem um trabalho, elas geralmente o que elas fazem? Elas fazem o caminho mais fácil, que é manda o meu currículo. Deixa eu mandar meu currículo e aí eu terceirizo para você o meu problema ou a minha necessidade, né? E fazer o networking não é mandar currículo, ou não é pedir trabalho. É você contar o que você tem de conhecimento, o que você é bom e qual é teu mercado-alvo, né? Aonde você quer trabalhar? Onde vai fazer sentido você se conectar? E é isso que muitas vezes a gente não tem essa clareza. E aí, quando eu faço networking, por exemplo, com você, Luiz,
Se eu estiver fazendo network com você, eu vou falar assim, então, Luiz, eu sou a Mônica, sou uma profissional especializada aí em aconselhamento de carreira, ajuda as empresas e organizações a repensarem ajudar as pessoas a se repensarem suas carreiras e tal. E não é porque quando alguém te fala assim, Luiz, estou procurando pessoas que têm uma habilidade aí para ser coach ou para trabalhar com indicação, arrumar currículo, ajudar as pessoas em preparação para entrevista, você vai se lembrar de mim. Porque eu te deixei este recado em 30 segundos, em 1 minuto. Eu falei o que eu, Mônica, sou e o que eu quero, né? Então, a gente tem que passar esse recado. E muitas vezes no networking a gente não passa. A gente não deixa claro qual que é a nossa oferta, no que eu sou bom e aonde eu posso agregar. Para se você tiver uma demanda ou souber de alguma vaga, você lembrar assim, putz, eu posso indicar a Mônica. A Mônica vai ser uma boa referência para isso. Quando a gente não conhece as pessoas, tô vendo aqui que tem alguém falando assim, quando a gente não conhece ninguém nesse momento para fazer isso, né? Aí a gente fala que é o networking de segunda geração, de segundo grau, que é a gente se conectar. Que foi o que você fez comigo, Luiz, né? Quem que a gente conhecia em comum, né? A gente conhecia a Tiziana, né? Que é uma pessoa da nossa rede de relação. Eu conheci eu e a Tiziana tivemos uma experiência, ela trabalhou com a gente num período de tempo, a gente se reconectou porque ela estava na Europa. E aí ela viu alguma coisa que eu postei e ela falou assim, Luiz, tem tudo a ver com você, né? E colocou a gente em contato. E aí você, Luiz, você não falou, Mônica, quero te pedir uma ajuda. A gente primeiro... Uma live, pelo amor de Deus. Isso, me dá uma live, pelo amor de Deus, né? A gente, né, primeiro foi entender, tá bom, o que faz sentido? O que a gente faz? O que a tua empresa faz? O que a minha faz? E faz sentido a gente pensar alguma coisa juntos? Faz sentido eu colocar, né... Então, acho que é um pouco disso que o networking ajuda. Quem está na faculdade tem que começar a lista. Com quem eu estudei, quem eram meus colegas de outras salas, que eu tive interação, onde eles estão, quem são meus professores. Os meus professores são networking também, né? Na comunidade onde eu moro, né? Meus vizinhos, meus relacionamentos ali, meus primos, tios, todo mundo é networking. A questão é de como a gente aborda, com o que a gente aborda e aí com qual objetivo, que acho que isso que é o mais importante. E as redes sociais também dão caminho para a gente abordar pessoas, seja porque elas têm experiência numa área, num segmento que a gente conhece e que a gente tem que fazer, tem que usar com inteligência e com estratégia. Do mesmo jeito que a gente pensa em estratégia para lançar um produto ou para fazer posicionamento de um produto, a estratégia para nossa carreira também é essa, né? Então, com quem que eu quero absorver aí conhecimento que vai me dar muito know-how e informação para fazer que faz sentido eu me conectar, que eu vou conseguir ter informações e com isso eu vou expandindo a minha rede. Então, tem muito encontro virtual, que agora a gente está só no modelo virtual, mas tem muitos encontros aí presenciais que ajudam no network e agora a gente está com muito encontro virtual que ajuda. Então, grupos de segmentos, ou grupos de áreas de interesse. Você mesmo estava falando do grupo do Facebook de vocês, enfim, ali é fonte de networking. Uhum. Não é? Sim, exatamente. Eu acho que assim, as pessoas acham que, por exemplo, a partir de um artigo que elas escrevem, pode vir mais contatos, comentando nos artigos dos outros. Hoje, por exemplo, eu fiz uma conexão com o diretor do Magazine Luiza, a partir... não conheço, não tenho contato, mas fiz uma conexão porque nós dois estávamos comentando no mesmo tipo de postagem. Isso. Então, e aí o interesse comum gera conexão. Exatamente, exatamente. E aí as pessoas acham assim, mas é porque é o Luiz da Seja Treino. Não é que é o Luiz ou a Mônica, na verdade é porque a gente está o tempo todo, né, o nosso primeiro contato, né, Mônica, acho que a nossa primeira troca de mensagens foi uns 3, 4 meses atrás. Então, talvez essa possibilidade hoje, ela foi mais facilitada porque já tinha um primeiro contato, uma primeira referência de algum momento, então isso ficou mais facilitado. E o que eu vejo às vezes é que para o jovem que está buscando e que está recém-formado, às vezes a gente busca uma coisa muito imediata, né? Assim, de fazer o contato e já ter um retorno. E na verdade é uma questão de construção, né? E construção, eu acho que muito mais assim, uma construção dentro do que você trouxe, né? Do que é o meu objetivo, o meu posicionamento como profissional,
né? Então, o quanto que eu estou construindo, né? Assim, se eu estou, assim, quem colhe planta, não, como é que é quem planta colhe? Agora eu não lembro Quem do planta colhe, ditado. né? Quem planta colhe. Quem planta colhe, exatamente. O quanto que eu estou plantando nas redes, essas novas conexões, esses conteúdos, né? Se eu não estou colhendo nada, é porque também eu não estou plantando ali, né? Nesse sentido. Isso, Então, e tem que plantar durante todo o tempo. É muito normal, né? Acho que isso é legal falar, porque assim, é muito legal para pessoas que trabalharam, às vezes, anos em organizações, em cargos de liderança, gestão, e que não eram abertos a fazer networking. E aí, quando estão no mercado, eles falam: nossa, agora eu vou ter que correr atrás, ou do prejuízo, ou eu vou ter que, né? Não sei se as pessoas vão me aceitar, ou vão. Então, isso é mais comum do que a gente pensa. E por isso até que eu estou falando para as pessoas agora nesse momento, independente aí do se a gente faz isso desde do primeiro emprego até lá o nível do C-level, o networking é o mais efetivo para a busca de para a oportunidades, busca né? de oportunidades no mercado. Isso. Tem alguma estatística, alguma coisa que fala sobre isso? A cada 10 oportunidades. 70 a 80% das recolocações são via networking. E por quê? Porque tem muitas oportunidades que estão ocultas no mercado. O que são ocultas? Elas não estão aí visíveis, não estão com consultorias de RH, não estão publicadas no LinkedIn as vagas, elas ainda estão ocultas para o mercado em geral. E muitas vezes essa vaga nem está aberta ainda, mas a empresa está ali discutindo um projeto, alguma coisa, e aí você já começa a ter indicações de pensar quem poderia contribuir para esse projeto, quem poderia me ajudar nesse processo. E aí já começa, e aí é que o networking funciona. E esse 70, 80% não é que a pessoa, às vezes tem muito QI, né? Que fala assim, a pessoa Não só é quem entrou. não, Não é QI não, né? É diferente. não, A pessoa é diferente, porque a pessoa descobriu. passa pelo processo, ela passa pelo processo seletivo, né? Seja às vezes com consultoria, às vezes faz assessment, então são processos estruturados que tem. E muitas vezes tem o que eu também recomendo é que quando você está dentro de uma organização, você faça um networking interno, né? Você expanda seu networking dentro da organização também, porque ele é super rico e valioso. Entendi, bacana. A gente pode falar muito mais de networking, assim, em outros Pode. momentos, um tema muito forte, mas assim, eu queria então trazer assim, você tem visto assim do novo normal do mercado, o que você tem visto então, assim, a gente trazendo, né? As empresas elas estão diferentes, né? As empresas elas estão mais colaborativas, elas continuam competindo, mas ao mesmo tempo continuam colaborativas, então, né? Sim, sim. Eu vejo hoje empresas que são muitas vezes concorrentes trabalhando em conjunto para poderem ter aí é, melhores práticas, ou então entendendo como que elas estão sobrevivendo, o que elas estão fazendo de diferente para poder ter uma atuação aí em parceria. Empresas estão, muitas vezes não estão olhando com esse olhar de sou competidor, mas eu sou parceiro. Já pensou, eu vou transformar isso para os candidatos, né? Como é que, assim, até há pouco tempo atrás eu poderia ver as pessoas como meus concorrentes, como é que eu posso transformar eles em, assim, uma equipe? Assim, hoje eu desafiei no grupo de clientes aqui do Seja Exclusiva, um grupo de só de clientes, eu falei, olha, gente, desafio vocês a se unirem e montarem seus projetos, sabe? Isso, Então, trazer assim, às vezes eu falo nesse momento, assim não tem oportunidade, quando não tem oportunidade eu crio a oportunidade, né? Eu exato. construo uma nova maneira. Então, do mesmo jeito que as empresas que são concorrentes hoje no mercado, elas têm procurado se unir, ver o que a gente vai fazer aqui para se ajudar, para gerar mais visibilidade. Então, eu acho que tem essa conexão, né? Assim, Cada de ter vez mais. colaboração e competição ao mesmo tempo, né? Isso, porque tudo bem, tem coisas que são estratégicas e que você não pode abrir ou compartilhar a informação. Mas tem coisas que são públicas e que juntos os esforços podem somar. Então, eu tenho visto muito mais abertura para isso e essas coisas acontecendo. O que vai mudar no perfil de líderes, então? A partir de agora, assim, o novo líder no mercado, o que ele precisa ter mais em evidência, assim, na liderança? O líder, acho que ele tem muito mais aí proximidade com a tua equipe, tem que ter muito, muito mais confiança, porque ele vai ter que delegar muito mais, ele vai ter que poder contar com as pessoas no sentido de
ele não vai estar fisicamente ali todos os dias, então ele vai dar muito mais responsabilidade e vai confiar para que aquela entrega venha, né? Ele vai ter que ter mais agilidade, mais inovação. Então, o mesmo jeito que ele fazia há 2 meses atrás, não necessariamente é o melhor jeito, né? O melhor jeito que ele tinha para encontrar o time e fazer ali a reunião dele diária, hoje já não é mais, né? E ele já teve que reinventar. Pode ser que daqui 2 meses também ele não vai voltar à forma como era, né? Já vai ser Uhum. diferente, porque ele vivenciou isso de outras formas. E ele tem muito que lidar com o imprevisível, com o novo, com o nunca antes, que ele nunca vivenciou antes, né? E isso muitas vezes deixa ele numa zona de vulnerabilidade, instabilidade, incerteza, né? E aí ele precisa ter um controle emocional muito maior, que é o que a gente chama lá da famosa resiliência, né? Então, para esse líder que vai estar um pouco mais distante, que vai assim ter que confiar mais, ele tem que selecionar pessoas que mostrem que vão fazer acontecer ali dentro da empresa, né? Ou seja, Sim, são pessoas pessoas com empreendedoras, né? exatamente, empreendedoras e não só que fica assim, e agora? O que é para eu fazer, né? Assim, eu acho que essa era Tem que do ser, é a pessoa que vai procurar ali dentro do que já existe de informação, vai construir um pouco das soluções, né? com certeza. E as pessoas têm que, se as pessoas contribuem, elas acabam ali gerando para o líder, né? Se elas trazem ideias, propõem, se elas atuam com agilidade, ela está ajudando aquele líder a tocar ali o dia a dia e a ser muito mais. Ela participa efetivamente. Então, assim, as pessoas têm que olhar assim, tá bom, onde que eu contribuo, o que que eu faço para poder me destacar e poder ser diferenciado, né? Então, acho que isso é um ponto super importante. E a gente estava falando lá da estabilidade emocional, da resiliência, né? Que é a competência que está sendo muito requisitada aí nesse momento, que é como que eu trabalho em momentos de pressão, em momentos que eu estou aí né, mais vulnerável, né, mais instável. Então, como que eu mantenho este controle e toco aí, defino prioridades, faço que o dia a dia aconteça, mesmo sabendo que está passando um tsunami aqui dentro ou da nossa organização, ou do nosso mundo, né? Então, eu tenho até uma situação mais de contexto interno, né? Eu tenho pessoas dentro da Seja Trainee que são muito mais planejadoras, que gostam de ter uma sistemática e que estão tendo que se adaptar a esse novo momento, porque muitas vezes assim, o planejamento tem mudado, a sistemática tem realmente criado uma nova forma, assim, novas maneiras. Então, eu vejo muito essa necessidade justamente de adaptação das pessoas, né? E quanto mais às vezes, as pessoas buscam uma coisa ultra estruturada, eu tenho visto Não que vai mais ter, não vai ter, exatamente, né? Aquele não vai ter. planejamento de longo prazo, qual que é a visão da empresa para os próximos 2 anos, três Poxa, anos. desenhamos um projeto, né, que ia ser implementado, enfim, tinha lá, esquece, né? Até porque essa já era a dinâmica de transformação de muitas empresas, né? As empresas já estavam nesse cenário de terem que se transformar, seja porque tem novas tecnologias, novos processos ou novos competidores aí entrando no circuito, ela tendo que se reinventar. Então, isso já vinha acontecendo. E a gente agora vê mais ainda, né? Então, assim, aquele planejamento que a gente gostava, né? Ou que algumas pessoas gostavam e tem mais essa característica, quem não conseguir aí pensar nessa questão da adaptabilidade, da flexibilidade, vai sofrer muito mais. Uhum. Que aí é sofrer, né? Porque vai Não tá mal, acontecer, é inevitável. é inevitável, entendi. Quer dizer, a visão de curto, médio, longo prazo, isso tem mudado, então, bastante. Muito, né? Eu falo que curto prazo é essa semana, né? Médio daqui 15 dias e o longo daqui de um mês, dois, né? Porque como a gente, no meio dessa pandemia, a gente não sabe o que aconteceu, o que a gente sabe fazer é que no curto prazo, né? Pelo menos essa semana estamos aí fechados em casa, talvez com lockdown, que vai fazer com que as estratégias às vezes mudem. Sim, né? Então, assim, médio prazo, daqui 15 dias, talvez a gente volte, né? Ou comece aí a ter uma liberação para voltar, vai fazer com que as empresas possam aí planejar uma retomada, mas é uma retomada aqui, não é voltar ao que era antes, vai ser uma retomada ainda
planejada, né? Ainda em blocos. Quem é grupo de risco não vai poder voltar. Quem mora com pessoas de grupo de risco não vai querer voltar porque não quer pôr o risco para quem está em casa. Então, isso vai exigir aí uma dinâmica das organizações e das pessoas todas muito grande. Então, a gente hoje, o longo prazo é o mês que vem, por enquanto. O conceito, então, de empreendedor, de startup, esse conceito, então, ele fica mais forte nesse momento. Fica, porque quem tem a startup tem uma agilidade, né? E pode errar e conserta, erra e conserta, né? Se permite esse erro, ajuda muito nesse cenário. Então, quando a gente se deixa colocar nesse processo, então se deixa experimentar, errar, ou volta, replaneja, ou volta para uma outra situação, isso ajuda a gente a encarar essa realidade, né? Então, com certeza. E ter agilidade nesse momento é super importante. Imagina quem não teve agilidade. Em uma semana a gente teve que ir para o mundo virtual. Tá lá até hoje planejando como vai ser o home office, né? Uhum. Você sabe que ontem eu trouxe para as pessoas, né, de serem os assim, CEOs da própria carreira, né, de enxergarem a carreira como se fosse uma startup. E eu falo muito isso, assim, quando você constrói um projeto, uma empresa, assim, o quanto de conexões que você tem que fazer, o quanto de cursos que você faz naquela área, naquele segmento. Então, enxergarem dentro disso, né, terem esse projeto, esse posicionamento individual, o quanto que ele vai fazer a diferença para as pessoas conseguirem estabelecer suas conexões, né, do tipo, eu só consigo me conectar com a pessoa de finanças, com a pessoa lá ali, se eu tiver realmente um propósito ali atrelado a isso, né? A pessoa de Exato. inovação, a pessoa de sustentabilidade, seja qual for o tema, o quanto que realmente esse tema faz um sentido para parte da minha carreira, né? É isso mesmo. E assim, a gente tem que pensar, que nós somos os donos das carreiras, né? Esquece a história de que a empresa faz um plano de carreira para você, né? Você é o protagonista da tua carreira, você é o dono da tua carreira, você toma decisões pela sua carreira, né? E aí você tem que pensar, né? O que eu quero estar fazendo daqui 1 ano? O que eu quero fazer daqui 3? Onde que eu quero estar daqui 5 anos? Parece impossível a gente pensar isso, mas se a gente começa a ter esta clareza, aí a gente sabe quais são os passos que a gente precisa chegar até lá. Então, quero ser trainee em uma organização, né? Então eu me preparo, né? Eu participo de processos, eu vou estudar, eu vou, né, vou treinar como são os processos, vou entender agora quais são o processo de inscrição, o processo de seleção, como que eu posso entender quanto mais processo eu posso participar, quais são as empresas que têm programas de trainees, enfim, eu vou olhar para isso, tá bom, entrei como trainee, aí eu quero me tornar um gerente dentro daquela organização. Quais são os passos que eu preciso? O que eu preciso fazer para isso? Então, ele também planeja. Daqui 5 anos, eu quero ter uma empresa, quero ter minha própria empresa. O que você vai precisar para isso, né? Então, quando você começa a ter isso mais planejado, isso te dá caminhos e aí você consegue fazer um plano de ação para poder se desenvolver e chegar lá. O que a gente vê hoje é que as pessoas não sabem onde você quer estar daqui 5 anos. É difícil essa resposta, né? O que você está fazendo para chegar lá, né? E mais difícil ainda. Então, muito legal. Mas se você começa nos próximos 6 meses, 1 ano, isso fica mais fácil, mais tangível, e aí você também se permite experimentar. Talvez daqui 5 anos eu ainda não sei, mas eu quero experimentar tanta coisa até lá. E o que eu quero experimentar? Então, ter essa clareza do que você quer experimentar, eu acho que é chave para você poder se apropriar da carreira. Entendi. Quer dizer, a partir do momento que eu procuro entender, compreender assim, o que eu preciso olhar, o que eu quero me desenvolver nos próximos 6 meses, 1 ano, como que eu vou fazer para chegar a isso? Essas são as perguntas assim que vão até estar mais em evidência nas entrevistas, né? Com certeza. O que você faz bem, né? O que você gosta de fazer, o que você faz bem. E para quem nunca teve essa experiência profissional, é assim, mas tá bom. Quais eram as matérias que você tinha mais prazer em se dedicar, em discutir, em fazer trabalho, né? Para onde você teve essa vertente, né? Sim. Legal, assim, acho que eu peso muito para como a gente se olha como profissional, né? E, assim, tanto quando a gente se olha para onde a gente está hoje, para onde a gente quer chegar.
E eu falo muito, a comparação que eu jogo, assim, a culpa de tudo isso é o Google. Né? Eu falo assim, o Google ele jogou ali um site fantástico com uma barra escrito Google e falou assim, me fala aí o que você quer. E eu acho que isso define muito, né, do que Muito. hoje a carreira com os profissionais. A carreira com os profissionais é um Google ali, né? Do tipo, você vai lá e tem um espaço em branco. E aí o que cada um digita? Eu É. posso digitar emprego, eu posso digitar inovação, eu posso digitar startup, eu Posso posso digitar digitar trabalho, né? exatamente trabalho, e cada coisa, dependendo do que eu jogar, o Google vai me retornar, né? Sim. O Google vai me retornar ali com uma mensagem. Então, se eu jogar lá programa de trainee, ele vai retornar programa trainee, ponto. Se eu jogar inovação, opa, ele vai retornar outras coisas voltadas à inovação. Então, acho que esse peso do que a pessoa decide hoje, o que você está falando, ela tem um peso fundamental, muito forte. Que são as escolhas, né? A gente escolhe aonde a gente quer estar vinculado e o que a gente quer fazer, né? Onde a gente quer gastar o nosso tempo. E hoje eu acho que tem um dificultador é que tem tanta opção e tem tanta distração que se deixar a gente não se planeja, não se dedica. E aí você não aprofunda. Então você está em tudo, mas não está em nada, né? Na verdade. E aí não aproveita. Então eu acho que você tem que se preparar, tem que escolher, tem que dar prioridade, tem que dar foco. Por isso que é importante ter clareza. Que aí até brinco, né? Sucesso na carreira é uma questão de sorte? Não, não é, né? É uma questão de planejamento, disciplina, dedicação, né? Você tem que saber o que você quer e aí se preparar para isso. Que legal, que bacana. Mônica, muito legal, foi incrível, foi fantástico a sua participação. Queria ver assim, você deixar os aprendizados para as pessoas, o que fica para elas a partir de agora, então, desse novo mundo, desse novo normal aí de mercado. Eu acho que a gente tem que olhar aí esse momento que a gente está com. Tem que tentar olhar com o lado do copo cheio, né? Não o lado do copo vazio, né? Porque muitas vezes a gente reclama, né? Estamos presos, o que a gente vai fazer? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma oportunidade única aí de poder aprender, é, expandir nossa rede, conversar com outras pessoas, entender como que as empresas estão se preparando e se planejando, adquirir novos conhecimentos. As universidades estão dando muitos cursos gratuitos, tem muita formação, muita capacitação. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o tempo para isso, aproveitar que está todo mundo aí nesse mundo virtual e se conectar, mesmo que seja virtualmente, para depois poder se conectar pessoalmente, para Uhum. poder expandir. Eu acho que aprendizado é tudo, né? E como a gente usa o nosso tempo, então ter foco, disciplina, e um olhar pensando, eu sou dona da minha carreira, né? E isso é possível, eu acho que faz todo sentido. A gente estava falando no começo dessa live, né? Lá atrás eu imaginava chegar onde eu tô, né? Não tinha essa clareza toda, mas o que eu penso é assim, eu posso cuidar do rumo e tomar decisões diferentes, né? Se eu decidi na faculdade que eu ia começar olhando para produto, publicidade, propaganda, mas no meio do caminho alguma coisa me chamou a atenção de diferente e eu falei, por que não? Deixa eu arriscar, vamos experimentar. Acho que a gente tem que se dar essa oportunidade de experimentar, de fazer coisas novas, assumir que fez escolhas erradas, ou que errou e que quer testar, então acho que esse é o principal. Tá bom, E vamos vai tirar a atrás foto dos aqui. sonhos. Vamos. Muito bom, vamos tirar a foto aqui que eu vou postar aqui aí. Logo depois Deu? que eu. Já, beleza. E vou só ler os comentários aqui, então, da turma, aqui, do que fica para as pessoas aqui que participaram, do que vocês quiserem deixar Passou de tão comentário rápido. para mim, para a Mônica. Oi? Passou tão rápido, né? Passou, passa muito rápido, passa voando aqui, A passa gente falou voando. muito de networking. Eu tenho no meu LinkedIn, quem quiser me conectar é Mônica.Ramos. Me acha lá no LinkedIn. A gente fez uma live só sobre networking, ficou gravada, tem lá bastante dicas. Então, se vocês quiserem Olha, depois só acessar lá. Tem várias lives que a gente está falando sobre transição de carreira, quem está buscando emprego, e os conteúdos estão gravados. Então, depois, quem quiser acessar, tem lá no LinkedIn, eu dou lá o caminho para as pessoas acessarem o conteúdo, ou te mando e você posta aí no grupo. isso. Me manda, eu Tem posto uma, para as pessoas aqui. tem Eu uma, posto tem para uma as página que a pessoas. gente colocou os conteúdos gravados, e aí é legal que fala bastante sobre networking, que foi o tema que acho que veio bastante aí.
Que legal. Bom, deixa eu só anunciar para as pessoas o tema da próxima live de amanhã. Então, nossa, deixa eu pegar aqui. Peraí, que agora nem. Peraí. Então, olha só que incrível o tema. Amanhã chama Despertar Autêntico, porque a gente não muda. Uma conversa direta e sem censura com o Daniel Portilho da Crescimento. Então tá bom. Danilo Porto, né? O Danilo? Não, vai ser o Daniel, é É o um Daniel? trainer. Ah, tá bom. Ah, pensei que era o Danilo. Bom, super obrigado, tá bom? Muito obrigado aí, toda a equipe.